Capítulo 12. Método do martelo caótico do vento. Os dois guardas do portão de entrada pareciam ter aproximadamente 20 anos. O poder espiritual flutuando em seus copos não era muito distinto, parecendo que nenhum deles havia alcançado o nível de mestre espiritual ainda. Parecia que de fato a cidade de Nuodin era remota. Pelo nível do rol dos espíritos era possível ver que essa cidade não tinha nenhuma importância para o Império Seldou. Tio. Saudações. Eu sou um estudante do primeiro ano da Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin. O professor me disse para vir aqui medir o nível do meu espírito. Tang San indicou o uniforme escolar que ele usava, falando ao guarda do portão. Vendo a insígnia da Academia de Nuodin que Tang San vestia, os dois guardas subconscientemente revelaram uma luz invejosa em seus olhos. O guarda que havia falado primeiro disse: "Parece que isso é verdade. Então pode entrar." Chegando à sala de recepção no primeiro andar, procure pelo grão-mestre espiritual Ma Xiu-Nu. Ele pode ajudá-lo. Obrigado. Tang San replicou e apressadamente caminhou para dentro do hall dos espíritos. Os olhares invejosos dos dois guardas o seguiram enquanto ele entrava no hall dos espíritos. Um deles disse: "Originalmente, se eu pudesse ser admitido na academia Nuodin, talvez agora eu já pudesse ter me tornado um mestre espiritual." Ei! A academia Nuodin deveria ter seus próprios meios para testar o poder espiritual. Eles só vêm aqui quando avançam um título. Por que será que essa criança veio correndo até nosso hall dos espíritos? Vai saber? Não importa. No entanto, essa criança que acabou de entrar, talvez seu professor o mandou vir aqui com alguma mensagem e ele não pode falar abertamente. A cúpula de 20 metros de altura tinha certo tipo de atmosfera. Assim que Tang San entrou no hall dos espíritos, ele foi imediatamente influenciado por esse tipo de vasta grandiosidade. A cúpula do hall inteiro era completamente coberta por murais. Em cada um dos pequenos quadrados estava pintada uma variedade de representações de espíritos. No fundo, brilhante ouro resplandecia, dando às pessoas uma sensação de ouro e jade, ambos em glorioso esplendor e simplicidade sem adornos. O hall dos espíritos tinha ao seu redor grandes janelas de cristal. A luz do sol passando através das janelas de cristal refletia nos murais. A luz dourada cintilava, deixando as pessoas com uma impressão ainda mais deslumbrada e impressionada. Sala de recepção. Onde era a sala de recepção? Influenciado pela atmosfera do hall, Tang San começou a procurar pelo destino dessa viagem. Não havia muitas pessoas dentro do hall dos espíritos, ao redor só havia alguns criados limpando. Como Tang San não sabia onde encontrar a sala de recepção, quando ele estava se preparando para se aproximar de alguma pessoa e perguntar, ele viu um conhecido. Precisamente o grão-mestre espiritual que havia ajudado ele no despertar espiritual. O possuidor do espírito lobo solitário Sui Yuntao. Tang San rapidamente se aproximou dele. No momento, junto de Sui Yuntao havia uma mestra dos espíritos. Sua estatura era alta e esguia, mas bem desenvolvida. As feições também poderiam ser contadas entre as beldades. Duas pessoas falando e rindo. Nem sequer percebendo o pequeno Tang San se aproximando. Grão-mestre Sui Yuntao. Tang San chamou. Sui Yuntao nisso descobriu sua chegada. A mestre dos espíritos ao seu lado fazendo um som de surpresa, dizendo: "Como assim nosso hall dos espíritos ainda tem uma criança tão pequena? Qual filho de nobre veio para nosso hall dos espíritos para passar pelo despertar espiritual?" Os olhos de Sui Yuntao também não puderam identificar Tang San. Afinal,
Havia realmente muitas crianças que passaram por seu despertar espiritual e também o atual estilo de vestimenta de Tang San não mais estava numa situação tão precária como antes. Você é? Vendo a expressão incerta de Su Yuntao, Tang San apressadamente explicou. Grão-mestre Su Yuntao. Eu sou Tang San. Da última vez você na aldeia do Espírito Santo despertou esse espírito grama azul prateada. Tang San com máximo poder espiritual inato. Então acabou por si você. Por que você está correndo aqui? Pessoas com máximo poder espiritual inato eram afinal fáceis de lembrar e Su Yuntao imediatamente recordou-se de Tang San. Tang San disse. O professor me deixou vir ao hall dos espíritos para passar pela avaliação de avanço e ainda para testar o nível de poder espiritual. Su Yuntao ficou chocado. Você já obteve seu primeiro anel de espírito? Que rápido! Esse uniforme é da academia Nuodin. Digna de ser a melhor academia da cidade de Nuodin. Os professores realmente são responsáveis. A companheira de Su Yuntao parecia um pouco insatisfeita por ser negligenciada. Yuntao. Você não vai me apresentá-lo? Su Yuntao percebeu que sua companheira parecia um pouco incomodada, apressadamente bajulando disse. Sizi. Essa é a criança que eu mencionei para você com o máximo poder espiritual inato. É uma pena que seu espírito é grama azul prateada. De outra forma suas perspectivas futuras poderiam ser sem limites. Ah! Ele atualmente já obteve um anel de espírito. Assim também é considerado um membro dos mestres espirituais. Eu irei incomodá-la por pedir que me espere aqui por um momento. Eu irei levá-lo ao grão-mestre Ma Xiu-Nu na sala de recepção. Assim que Sizi ouviu Su Yuntao falar do máximo poder espiritual inato de Tang San, seus olhos claramente se acenderam por um momento. Mas quando ouviu que Tang San que tinha esse máximo poder espiritual inato inesperadamente tinha o espírito grama azul prateada, a agradável surpresa em seu rosto se tornou um olhar desdenhoso. Assentindo, ela disse. Pode ir. Eu vou esperá-lo aqui. Obrigado. A impressão que Su Yuntao deu a Tang San ainda não era ruim e ele deveria ser considerado um atendente consciencioso do hall dos espíritos. Su Yuntao trouxe Tang San pela lateral subindo um lance de escadas para o segundo andar do hall dos espíritos. Chegando ao patamar do segundo andar, ali Tang San se viu cercado por salas e dali também era possível diretamente ver o primeiro andar do hall. Sem precisar perguntar. Essa deveria ser a área dos escritórios do hall dos espíritos. Su Yuntao estava obviamente impaciente para ir acompanhar Sizi, trazendo Tang San na velocidade de um raio para a porta de uma sala e, sem bater, empurrou a porta e entrou. Quem é? Ah! Tão ousado! Uma voz um pouco áspera ressoou de dentro da sala. Esse era um escritório bem iluminado e atrás de uma espaçosa escrivaninha sentava um homem idoso, em limpas e bem arrumadas roupas de mestre dos espíritos, junto do símbolo de 3 padrões com 3 espadas, mostrando que ele estava no nível de grão-mestre espiritual. Um mestre dos espíritos de batalha. Então é um tal. Por que vocês crianças são tão precipitadas? Para a cultivação de mestre dos espíritos é preciso concentrar sua atenção com disposição estável. De outra forma, você irá ficar parecido comigo. De alguma forma incapaz de avançar após o limiar do 30º nível. Su Yuntao resmungando um pouco disse. Grão-mestre Ma Xiu-Nu. Não seja entediante. Essa criança veio para passar pela avaliação de avanço. Eu irei deixar isso para você resolver. A relação de Su Yuntao com esse velho mestre dos espíritos era claramente muito boa, visto que o velho grão-mestre riu. Assim que seu olhar caiu em Tang San, ele não pode evitar ficar um pouco surpreso.
E um tal. Você tem certeza que essa criança veio para passar pela avaliação de avanço e não pelo despertar espiritual? Sui um tal disse com um sorriso torto. É claro que eu estou certo. O espírito dessa criança foi despertado por mim. Ele é aquela criança que eu mencionei para você com o máximo poder espiritual inato, cujo espírito era grama azul prateada. Ele já obteve um anel de espírito. Portanto, eu irei deixá-lo com você. Sisi ainda está esperando por mim. Então estou saindo antes. Terminando de falar, batendo levemente no ombro de Tang San, ele apressadamente caminhou para fora. Vendo as costas Suyuntal partindo, o velho mestre dos espíritos Machiu Nu não pode evitar balançar sua cabeça. Outro jovem com sua cabeça virada pelo amor. É uma pena. Sisi não é completamente adequada para ele. O coração dessa menina é muito grande. Como você pode prendê-la? Tang San permaneceu em frente à escrivaninha de Machiu Nu, ouvindo Machiu Nu murmurar para ele mesmo, em seu coração levemente impaciente. Olá! Grão-mestre Machiu Nu. Machiu Nu sorriu levemente olhando para Tang San, dizendo: Criança, não precisa me chamar de grão-mestre. Eu não posso ser contado como um grão-mestre. Você pode me chamar apenas de vovô Machiu Nu. Esse ano eu fiz 81 anos de idade. Indo pela idade me chamar igual a seu avô não deve ser problema. A voz gentil e amável do velho homem imediatamente aumentou a boa impressão que Tang San tinha dele e ele apressadamente o chamou de novo. Olá! Vovô Machiu Nu. Machiu Nu sorriu levemente, dizendo: Venha! Eu vou levá-lo para fazer a avaliação de avanço. Você é uma criança muito educada. É uma pena que seu espírito seja grama azul prateada. Enquanto falava, Machiu Nu guiou seu aparente pseudo-neto, puxando Tang San pela mão para fora do escritório, andando ao longo do patamar do segundo andar em direção ao interior do hall dos espíritos. Assim que eles chegaram ao fim do patamar, 3 elevadas portas abobadadas apareceram diante de Tang San. Machiu Nu disse com um leve sorriso: Aqui é a atual sala de teste do espírito para fazer a avaliação de avanço. Venha, criança. Falando, ele empurrou a porta da ponta esquerda, trazendo Tang San para dentro. Entrando nessa sala, Tang San sentiu um tipo particular de sensação. Em seu corpo a força interna da habilidade Céu Misterioso estava se movendo levemente como se seguindo algum tipo de ritmo peculiar. Essa sala era muito grande e também muito alta, com aproximadamente 200 metros quadrados e uma imensa janela provia ampla iluminação. Tang San imediatamente descobriu o que afetava sua força interna. Em todas as 4 paredes ao redor estavam inseridas incontáveis pedras negras do tamanho de um punho. Parecia que o material deveria ser o mesmo que Suyuntal originalmente usou para o despertar espiritual. No chão estava representado um enorme símbolo em azulejo. Uma longa espada apontando para baixo, apontado diretamente para o portão de entrada. O símbolo era como o que estava armado do lado de fora do hall dos espíritos. O grão-mestre Machiu Nu viu Tang San observando o padrão no chão e disse com um leve sorriso: Nós aqui somos o hall dos espíritos de menor nível, também conhecidos como filia do hall dos espíritos. No continente, mesmo se for a menor cidade, todas têm um hall dos espíritos do mesmo tipo que o nosso. Acima dos halls filiais estão os halls dos espíritos crianças. E novamente em um nível maior o hall dos espíritos Lorde. Alcançando o nível de hall dos espíritos Lorde. Eles estão todos localizados em grandes cidades. Nas 2 capitais imperiais.
Há 4 halls dos espíritos do nível santo. O 5º nível é o hall papal. Este é o lugar mais sublime do hall dos espíritos. Acima do hall papal, há apenas o legendário hall de consagração Doulu. Apenas um mestre alcançando o nível de Doulu pode ter as qualificações para entrar lá, e também é o destino final dos mestres de espíritos possuindo o nível registrado pelo hall dos espíritos. Acima de Doulu é o lugar que todos os mestres dos espíritos almejam. Os 6 tipos de níveis de hall dos espíritos sobre os quais Machiel Nu falou correspondiam aos 6 tipos de sinais que o grande mestre havia falado. Tang San em seu coração já entendia isso. Obrigada por me falar sobre eles, vovô Machiel Nu. Podemos começar? Machiel Nu sorriu e disse. Os jovens de hoje. Ah! O temperamento ainda é inteiramente impaciente assim. Muito bem. Então nós vamos começar agora. Libere seu espírito. Solte seu anel de espírito. Tang San andou em frente parando no centro do símbolo, estendendo a mão direita. Com total concentração e a respiração calma. A força interna da habilidade, céu misterioso, combinada com a grama azul prateada para produzir uma corrente quente lentamente se elevando do meio de sua palma. Espessas e resistentes folhas de grama azul prateada apareceram em um piscar de olhos, já alcançando o chão. O brilhante anel de espírito de 100 anos da cobra datura se elevou dos pés de Tang San, centralizado em seu corpo, se movendo para cima e para baixo. Machiel Nu a princípio tinha um leve sorriso quando ele viu o espírito grama azul surgindo da mão de Tang San. Sua expressão já havia se tornado atordoada. Isso é grama azul prateada? Nos olhos de Tang San cintilava uma pálida luz azul. Esse era o efeito característico de usar o espírito grama azul prateada. Há algum problema? Vovô Machiel Nu. Machiel Nu esfregou seus olhos. Certamente ele não estava vendo errado. No momento, sua atenção mudou para o anel de espírito amarelo sobre o corpo de Tang San. Anel de espírito de 100 anos. É atualmente um anel de espírito de 100 anos. Não me admira. Essa grande mudança pode ocorrer até em grama azul prateada. Criança. Eu ainda não sei qual é o seu nome. Eu me chamo Tang San. Machiel Nu soltou um longo suspiro, acalmando a agitação em seu coração. Eu posso confirmar. Você tem um ótimo tutor na academia no Odin. Porém, a habilidade dos tutores da academia no Odin para ajudá-lo a completar a caçada de uma besta espiritual de 100 anos já é bem difícil. É uma pena que o potencial de crescimento da grama azul prateada é muito pequeno. Se fosse de outra forma, talvez você realmente pudesse se tornar um poderoso mestre dos espíritos. Afinal, seu espírito só foi despertado há alguns meses atrás. Machiel Nu pegou uma bola de cristal amarela na mesa ao lado e andou até a ficar de frente para Tang San. Insira seu poder espiritual aqui dentro. Deixe-me dar uma olhada em qual nível você chegou. De acordo com a teoria, você deve estar no 11º. Machiel Nu ainda não havia dito a palavra nível, quando a bola de cristal que ele colocou na mão de Tang San reluziu progressivamente mais brilhante com uma luz amarela enevoada. A luz não poderia ser considerada muito poderosa, mas era extremamente clara. Isso é poder espiritual no 13º nível. Machiel Nu olhou para Tang San um pouco como se estivesse vendo um pequeno monstro. Isso pode ser porque o anel de espírito é muito poderoso, incidentalmente aumentando o poder espiritual. Mas ele ainda não deveria pular 2 níveis. Ah! Criança, pode me dizer de que besta espiritual seu anel de espírito foi caçado?
Tang San sem esconder disse. Era uma cobra datura. Ma Xiongnu ficou grandemente chocado. Não me admira. Inesperadamente é da mais problemática entre as bestas espirituais de baixo nível. A cobra datura. E ainda é uma cobra datura de 100 anos. Então é por isso que houve esse tipo de efeito. Não. Não está certo. Ah. Seu espírito é do sistema planta. Como você pode usar um anel de espírito do sistema animal? Criança. Você não pode mentir. Aquele chefe Xiao de antes era afinal apenas uma criança. Em relação aos espíritos seu entendimento não era muito profundo. Mas esse Ma Xiongnu que havia trabalhado como atendente do hall dos espíritos por dezenas de anos. Em relação às regras de anéis de espírito ele era bem entendido. Imediatamente percebendo o ponto crucial, Tang San balançou sua cabeça, dizendo: Vovô Ma Xiongnu, eu não estou mentindo. Por que espíritos do sistema planta não podem usar anéis de espírito do sistema animal? Sob certas condições. Isso pode ser realizado. Meu professor chama isso de princípio de mimetização dos espíritos. A expressão de Ma Xiongnu mudou drasticamente. Posso perguntar: quem é o seu professor? Tang San disse. Todo mundo chama de grande mestre. Grande mestre? Ele é o grande mestre que publicou as 10 grandes competências do núcleo dos espíritos e depois foi expulso do hall dos espíritos? Ele inesperadamente está na cidade de Nuodin? Ouvindo as palavras de Ma Xiongnu, Tang San apenas agora descobriu que o grande mestre havia inesperadamente vindo do hall dos espíritos. Por um momento ele ficou sem saber como responder. A expressão de Ma Xiongnu de repente ficou séria. Tang San, você estaria disposto a se juntar ao hall dos espíritos? Tang San ficou surpreso por um momento. Vovô Ma Xiongnu, eu já não estou registrado no hall dos espíritos? Ma Xiongnu balançou sua cabeça, dizendo: Não. Isso é diferente. Registrar-se no hall dos espíritos é uma coisa que a esmagadora maioria dos mestres dos espíritos vão fazer, assim obtendo o salário nacional. Mas se juntar ao hall dos espíritos significa se tornar um mestre dos espíritos exclusivo do hall dos espíritos. A cultivação dos mestres dos espíritos também é realizada por diretamente entrar numa instituição especial do hall dos espíritos. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: Isso é provavelmente impossível. Eu já comecei a estudar na Academia Primária de Mestres dos Espíritos de Nuodin. Ma Xiongnu suspirou, dizendo: De fato é um passo atrás. Considerando que nosso hall dos espíritos não pode forçar pessoas para fora da academia sem justificação. Esqueça sobre isso. Isso também é culpa daquela criança Suyuntal. Ele originalmente deveria ter trazido você diretamente para o hall dos espíritos. Talvez o grande mestre também não consentisse com você se juntar ao hall dos espíritos. Afinal, Tang San sorriu levemente e disse: Não fale dessa forma. Se eu tivesse vindo ao hall dos espíritos, talvez eu não pudesse ter obtido tal anel de espírito tão bom. O que você acha, vovô Ma Xiongnu? Ma Xiongnu ficou surpreso por um momento. Sorrindo disse: O que você disse é verdade. Bem, sua análise da avaliação de avanço foi concluída. A partir de agora, você é um honrado mestre espiritual do Império Céu-Dou. Seja bem-vindo aos níveis de mestres espirituais.
A seguir, todos os meses você pode contar com o distintivo emitido para você daqui a alguns minutos para retirar o salário no hall dos espíritos. O salário de um mestre espiritual todo mês é de uma moeda espiritual de outro. Quando você alcançar o nível de grão-mestre espiritual, o salário irá se tornar 10 moedas espirituais de ouro. Em relação ao assunto de um anel de espírito animal usado num espírito planta, eu irei o mais rápido possível reportar para uma autoridade superior. Obrigado. Quando Tang San deixou o hall dos espíritos, dentro de seu 24 pontes ao luar, ele já tinha o distintivo especialmente forjado pelo hall dos espíritos. O distintivo era redondo. Na parte de trás estava gravado seu nome e na parte da frente estavam gravados 2 espinheiros entrelaçados, simbolizando o nível de mestre espiritual. Mesmo Tang San, que era descendente de um ferreiro, não poderia dizer qual metal havia sido usado para forjar o distintivo. Após o hall dos espíritos, Tang San rapidamente correu na direção da academia de Noodin, seguindo as instruções de Ma Xiu-Nu e dessa vez tomando um atalho. Ele poderia reduzir pelo menos metade do tempo. Quando ele estava quase alcançando a academia, de repente, Tang San ouviu um som familiar. Seu passo subconscientemente parando. Jindan! 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 O símbolo de um martelo. Um grande prédio um pouco rude. De dentro uma batida rítmica era ouvida. Isso era precisamente uma ferraria. Vendo de fora, a dimensão dessa ferraria era muito maior que a casa de Tang San, tendo não poucos visitantes entrando e saindo. A ferraria. Tang San não pode evitar relembrar as palavras de seu pai. Tangal disse uma vez a ele para, mais tarde, procurar um emprego em uma ferraria para pagar suas despesas. Apenas que, no momento, tendo de fazer o trabalho de estudante bolsista, ele ainda teria tempo de vir aqui para trabalhar? Por ter crescido em uma ferraria. Em relação à ocupação de ferreiro, Tang San poderia considerar ter certo apego. Ele sutilmente olhou para a ferraria e então correu em direção à academia, para o corpo do grande mestre se recuperar rapidamente. Tang San usou o dinheiro que o grande mestre deu a ele para comprar um pouco de comida da cantina e trazer de volta, acompanhando o grande mestre e comendo junto. O grande mestre no momento já podia andar e disse a ele que ele não precisava cuidar dele, mandando-o por esses dias primeiro para as aulas normais. Além disso, para dar uma olhada no livro que o grande mestre havia lhe dado. Deixando o quarto do grande mestre, Tang San voltou ao dormitório dos estudantes bolsistas. Dessa vez o quarto 7 não estava novamente deserto. Basicamente todos os estudantes bolsistas estavam ali, falando sobre alguma coisa com sobrancelhas dançando e rosto radiante. Pequeno San, você voltou. Xiao estava sentada recostada na cama. É claro. Suas costas estavam recostadas na colcha que Tang San e ela atualmente dividiam. Xiao Wu, me leve ao lugar que nós devemos varrer. Eu irei manter minha promessa. A partir de hoje, deixe a tarefa de varrer para mim. Respeitar as promessas era a fundação das boas maneiras. Esse pouco Tang San o tempo todo fazia muito bem. Xiao lançou um olhar para ele, dizendo, ainda varrer alguma coisa? Ah! Que barato para você! A partir de agora você não precisa varrer. Tang San ficou surpreso e disse, por quê? Xiao um pouco presunçosamente disse, você acha que essa Xiao Ujia faz alguma coisa sem razão? Aquele sujeito, Xiao Shenyu, está arranjando pessoas para fazer o nosso trabalho de estudantes bolsistas. No futuro nós não precisamos fazer isso.
mas assim como antes ganhamos o pagamento. Você conta como muito de nossa força. Dessa vez você foi barato. Embora Tang San respeitasse suas promessas, ele também absolutamente não era uma pessoa inflexível. Rindo, ele disse: Isso acabou muito bem. A partir de agora você é a Xiao Wuji de toda a academia. Abraçando seus joelhos. O pequeno rosto corado em um tom de rosa e curiosamente olhando para Tang San dizendo: Qual foi o resultado da avaliação que você foi fazer no Hall dos Espíritos? Tang San disse: Feito. Eu já sou um mestre espiritual no momento. Os outros estudantes bolsistas ao redor revelaram uma luz invejosa em seus olhos. É claro. Era apenas inveja. Nada mais. A cena de hoje da força de Tang San derrotando Xiao Shenyu ficou profundamente impressa em suas mentes. Especialmente em Wang Seng, que o admirava infinitamente. Chegando à conclusão de que mesmo após obter um anel de espírito ele talvez ainda não fosse capaz de ganhar. Xiao Wu, cheia de curiosidade, perguntou: Qual é o proveito de se tornar um mestre espiritual? Isso não pode ser apenas ganhar um título vazio. Tang San riu, dizendo: Ainda há alguns benefícios. Pelo menos no futuro eu posso comer algumas coisas gostosas. Mestres espirituais ganham todo mês um salário de uma moeda espiritual de ouro. Uma moeda espiritual de ouro? Isso tudo. Xiao agora também já entendia a importância do dinheiro. Mesmo que Xiao Shenyu já tivesse dito que no futuro ele iria arcar com as despesas de alimentação dos estudantes bolsistas. Ter dinheiro na mão dela sempre é melhor que na de outras pessoas. Enquanto falava, Xiao pulou da cama, animadamente correndo para fora. Xiao Wu, para onde raios você está indo? Eu estou indo me registrar no Hall dos Espíritos. Uma moeda de ouro pode comprar tantas coisas deliciosas. Ah! Então não há necessidade de se apressar dessa forma. Como eu posso não me apressar? Você esqueceu que hoje é o fim do mês? Indo agora. Incluindo o próximo mês. Talvez eu possa conseguir 2 moedas espirituais de ouro. Mas você pode pelo menos colocar os sapatos antes de sair. E, eventualmente Xiao Wu ainda saiu energicamente para o Hall dos Espíritos. Tang Se estava secretamente rindo em seu coração. Talvez aquele vovô Machinu fosse voltar a ficar chocado. Afinal, Xiao Wu seria uma genuína mestra espiritual com espírito animal de batalha. Comparando qualificações inatas, isso deveria ser muito melhor que seu artificial máximo poder espiritual. Não precisando fazer o trabalho de estudante bolsista novamente. A mente de Tang San imediatamente voltou ao pensamento daqueles claros e melodiosos sons de batidas. O ancião da Vila Jack uma vez disse. Mais tarde a Academia Intermediária de Mestres dos Espíritos teria uma mensalidade não muito barata. Ele também deveria comprar várias coisas para casa. E assim ter diversos pequenos meios de ganhar dinheiro naturalmente seria bom. E também esse era um dos requerimentos de seu pai. Ainda mais importante. Apenas numa ferraria ele teria chances de aumentar seus armamentos. Como resultado de ter forjado a luva de dardos com suas próprias mãos. Tang San descobriu que, quando uma arma oculta era completamente feita pessoalmente por ele, a sensação de familiaridade com a arma oculta iria se tornar ainda mais poderosa. Tang San, me desculpe sobre o assunto daquele dia. Você não ficou ofendido, certo? Exatamente no meio da ponderação de Tang San,
Wang Seng chegou ao seu lado, falando com uma expressão sincera. Vendo Wang Seng com um simples e honesto sorriso, Tang San balançou sua cabeça, dizendo com um leve sorriso: ofensa aqui. Eu já esqueci há muito tempo. Wang Seng Dage. Eu tenho que sair por um tempo. Eu irei provavelmente voltar ao anoitecer. Wang Seng assentiu e disse: pode ir. Certo. Parabéns por se tornar um mestre espiritual. Tang San disse com um leve sorriso. Não vai demorar muito para você também poder atravessar o limite. Mais uma vez deixando a academia no Odin. Tang San se sentiu um pouco cansado. Hoje, após retornar com o grande mestre, ainda sem um descanso adequado, ele também lutou contra alguns do grupo de Xiao Shenyu. Mesmo que sua habilidade Céu Misterioso já tenha entrado no segundo nível, a sensação de cansaço ainda aparecia. Porém, ir à ferraria ainda era um assunto importante. No pior dos casos ele iria apenas começar a trabalhar amanhã. O que Tang San mais temia no momento era que ninguém o aceitasse. Esse pequeno ferreiro. Chegando à ferraria, Tang San caminhou diretamente para dentro. Entrando, o calor atingiu seu rosto. Qualquer ferraria era desse jeito. É claro. Mas na casa de Tang San, aquela pobre ferraria, a temperatura era muito menor do que ali. Entrando, havia um grande salão. Do lado direito do salão estavam penduradas uma variedade de ferramentas de ferro bem forjadas. Aqui não havia apenas implementos agrícolas, mas também todo tipo de armaduras e armas. Afinal, nesse mundo mestres dos espíritos eram apenas uma pequena minoria. E os preços das armas naturalmente seriam muito maiores que os das ferramentas agrícolas. Vendo essas armas, Tang San não pode evitar relembrar o trabalho que ele fazia em sua vida anterior. Naquele tempo, a manufaturação de armas ocultas do tipo mecanismo da seita Tang poderia ser considerado o pilar da renda da seita Tang. A seita Tang tinha muitas regras. Mesmo que eles vendessem armas ocultas do tipo mecanismo para o exterior, eles apenas vendiam produtos não venenosos e ordinários. Genuinamente o conhecimento secreto era impossível de levar para fora. Mesmo que fosse assim, ainda havia baixo índice de produção das armas ocultas produzidas pela seita Tang em Jianghu. Se nesse mundo ele também começasse uma fábrica de manufaturação de armas ocultas, que tipo de rendimento isso poderia trazer? Pequeno amigo, qualquer que seja o motivo de você vir aqui para comprar alguma coisa, chame os adultos da sua família. Rapidamente saia. Aqui é perigoso. Bem no meio dos profundos pensamentos de Tang San, uma alta e clara voz interrompeu sua ponderação. Ele olhou para cima vendo o musculoso homem sem camisa olhando diretamente para ele. Pele escura sobre músculos salientes, parecendo extremamente sólidos. Segurando em suas mãos um grande martelo de forja. Sua testa completamente coberta de suor. Tio. Saudações. Eu pensei em vir perguntar se vocês estão ou não precisando de aprendizes. A jovem, clara e melodiosa voz de Tang San, mesmo com a ferraria extremamente barulhenta com os sons de batidas em ferro e metal, ainda foi claramente ouvidas por todo mundo. A maioria dos ferreiros parou seu trabalho com as mãos no ar, olhando para Tang San revelando sorrisos um pouco bem intencionados. Ferreiros poderiam ser considerados ter a mais humilde vocação. Todos eram pessoas de origem pobre, contando com força física e produção artesanal para comer. Embora eles parecessem rudes,
A maioria eram extremamente bons e honestos. O grande homem que falou antes mediu Tang San de cima a baixo algumas vezes e disse: Pequeno amigo, não escolha isso. Vá embora rapidamente. Aqui não é seguro. O seu estilo de se vestir é como o de um aprendiz de ferreiro? Além do mais, nosso lugar não aceita aprendizes tão pequenos. Você provavelmente seria incapaz de levantar o martelo de forja. Ah! Tang San percebeu que ele ainda usava seu limpo e bem arrumado uniforme da escola. Sim. Desculpe-me, tio. Eu voltarei daqui a pouco. Terminando de falar, ele se virou e correu para fora. A ferraria era muito próxima à academia de Noodin. Quando Tang San voltou novamente, ele já havia mudado para suas roupas originais. Por toda parte grandes manchas cobrindo pequenos remendos. O estilo de vestimenta. Mesmo se comendo centenas de refeições, não havia necessidade de ser arrumado. Entrando, Tang San não procurou por outra pessoa. Novamente procurando pelo mesmo tio de antes. Tio, você acha que dessa forma eu posso ser considerado como um aprendiz? O grande homem olhou para Tang San vestindo uma centena de costuras e ficou imediatamente atônito por um momento. Pequeno amigo, você não está brincando comigo? Certo. Tang San honestamente disse. É claro que não. Tio é assim. Eu sou um estudante bolsista na academia de Noodin. Todo dia eu tenho tempo livre durante a tarde. Meu pai era o ferreiro da aldeia. Desde pequeno eu estudei a forja com meu pai e pensei em vir aqui até vocês para conseguir minhas refeições. Ouvindo as palavras de Tang San, a expressão do grande homem imediatamente se suavizou. Eles todos vinham de famílias pobres. Assim em seus corações eles imediatamente sentiram grande simpatia. Além disso, essa criança ainda estudava na academia de Noodin. O grande homem simplesmente disse: Muito bem. Se você quer vir, então venha. Há algumas tarefas para fazer para nós. Você sempre pode carregar chá e alcançar água. Porém, os salários não serão muito altos. Mas a comida pode ser garantida. O que você acha? Está bom. Sem problemas. Tang San se alegrou e apressadamente replicou. Todos os ferreiros sorriram bem intencionados para Tang San. O grande homem olhou para o grupo, dizendo: Para o que vocês estão olhando? Vocês não têm que trabalhar. Depressa. Hoje à noite eu vou convidar todo mundo para beber. Ouvindo as palavras do grande homem, o entusiasmo dos ferreiros aumentou drasticamente. Cada um deles balançando seus martelos e continuando seu trabalho. O grande homem levantou o martelo de forja em suas mãos, forjando o ferro fundido à sua frente de um lado, dizendo para Tang San: Eu me chamo Shi-san. Shi de pedra. Você pode me chamar de Tio San. Essa ferraria é a minha herança. No futuro você irá vir a trabalhar para mim aqui. Eu irei garantir o almoço e jantar todos os dias e te darei 10 moedas espirituais de bronze. Isso também é uma moeda espiritual de prata. Se você for eficiente, eu te darei um pouco mais. Oh, claro. Qual é o seu nome? Tio San. Eu me chamo Tang San. Tang San? Ah. Bom.
Ambos os nossos nomes têm San. Parece que isso realmente foi predestinado. De qual aldeia você veio? Tang San disse. Eu vim da aldeia do Espírito Santo. Shi San disse. Você tinha dito que estudou a forja com seu pai desde a infância. Você é tão pequeno. O que o seu pai poderia ter ensinado a você? Tang San disse. A forjar, é claro. Tio San. Você deve me ver como pequeno. Mas eu sou forte. Forjar ferro fundido não é problema. Shi San riu alto. Irmãos. Nosso novo pequeno assistente disse que ele também pode forjar. Vocês acreditam nisso? Os ferreiros imediatamente rugiram com risadas. Tang San parecia uma criança de 6 ou 7 anos de idade. Era assim mesmo após obter o primeiro anel de espírito, quando sua estatura aumentou um pouco. Por olhar para sua aparência exterior, quem poderia acreditar que ele conseguia forjar? Ser subestimado pelas pessoas sempre é uma sensação ruim. Tang San disse. Tio San. Eu realmente consigo forjar. Se você não acredita nisso, me dê uma chance para provar. Shi San parou seu trabalho à mão, deitando o martelo de forja no chão. Faça assim então. Se você puder levantar meu martelo, eu irei acreditar em você. À medida que ele falava, ele passou o cabo do martelo para Tang San. Pela cabeça do martelo estar em contato com o chão. Ele não temia que Tang San pudesse ser incapaz de segurá-lo no alto e acabar esmagado. Tio San. Você está tirando as impurezas desse pedaço ferro fundido. Eu irei te ajudar a completar isso corretamente. Tang San pegou o cabo do martelo de Shi San. Com a extraordinária força inata de Shi San, esse martelo de forja que ele usava era claramente maior comparado ao de outras pessoas. Comparado à altura de Tang San, ele era aproximadamente 15 centímetros mais alto. No momento ele novamente havia se tornado o foco de toda a ferraria. Os ferreiros assistindo a ele pareciam todos ter expressões sorridentes. Mas eles rapidamente pararam de sorrir porque Tang San já havia levantado o martelo de forja e também estava estavelmente o erguendo à sua frente. Esse martelo era 30% mais pesado comparado a martelos de forja normais. Tang San julgou à medida que o martelo se afastou do chão. Embora um pouco pesado, considerando ele antes de obter um anel de espírito, ele ainda poderia usá-lo com esforço. Sem falar então de agora. Vendo Tang San lentamente erguendo o martelo de forja, Shi San também encarou com olhos arregalados, arfando em admiração. Boa força! Digna do filho de um ferreiro. Tang San, com os olhos brilhando, encarou fixamente o ferro fundido na fornalha. Respirou fundo e ferozmente balançou o martelo de forja de Shi San. Ei! Solas firmemente aderidas ao chão. Parte inferior das pernas abruptamente gerando força. Força subindo. O corpo de Tang San se dobrando na metade e o grande martelo de forja balançou completamente oblíquo ao redor, pesadamente atingindo o pedaço de ferro fundido. O grande som estridente fez as expressões sorridentes dos ferreiros se tornarem surpresa. Imediatamente em seguida, no ritmo do rebote do martelo de ferro, Tang San rapidamente fez uma virada. O martelo de ferro em suas mãos mais uma vez balançou, novamente fazendo um som alto. O martelo de ferro caiu ainda mais pesadamente sobre o vermelho e quente pedaço de ferro fundido do que antes. Tio San.
Você pode me ajudar a cuidar dos foles. A temperatura não é suficiente. Tang San disse rapidamente. Seu terceiro golpe já novamente balançando para cima. Dessa vez, o poder do martelo de forja estava ainda mais violento, trazendo um som de vento de vuvu. Shi-san ainda era um velho ferreiro e naturalmente entendia a consequência de temperatura insuficiente e apressadamente se agachou ao lado, empurrando os foles. A cena seguinte deixou uma impressão para toda a vida dos ferreiros presentes. O pesado martelo de forja parecia estar vivo nas mãos de Tang San. Ele desenhou um círculo após o outro no ar, seguindo um ritmo. Sons de batida como se uma violenta tempestade acontecesse dentro da ferraria. Acompanhando o som das batidas, aquele pedaço de ferro fundido continuamente pulsava sob o martelo de forja. Shi-san ao lado estava manejando os foles com força máxima, observando de perto Tang San balançar o martelo. Sua expressão já estava além do choque. Os outros ferreiros todos sabiam que o martelo de Shi-san era bem pesado e naturalmente sabiam da dificuldade de continuamente martelar. Especialmente para Tang San esse tipo de martelo pesado era ainda mais difícil ao extremo. Clang! A última batida foi completada. Tang San trouxe o martelo de forja para o seu lugar anterior após rodá-lo 2 vezes, dispersando a força do martelo. A grande cabeça do martelo para baixo, novamente colocada no chão. Simultaneamente deixou o coração da ferraria e dos ferreiros por um momento em choque. 27 golpes. Completas 27 marteladas sustentadas continuamente. Após Shi-san forjar a aparência daquele pedaço de ferro fundido não havia mudado em nada. Mas agora havia sido reduzido a um círculo. Tang San fazendo isso. Shi-san sabia que ele também poderia fazer isso, mas levaria um dia inteiro. E era conhecido que Shi-san já havia sido um ferreiro formalmente por 15 anos. Vendo Tang San levemente ofegante, a testa parecendo suada, Shi-san gaguejou. Isso não pode ter sido o método do martelo caótico do vento? A mais poderosa arte de forja contínua entre as artes de forja. Método do martelo caótico do vento? O que é isso? Tang San disse incertamente. As bochechas de Shi-san já estavam coradas por causa da excitação. O que é chamado de método do martelo caótico do vento? É um tipo de método de forja com batidas contínuas, alavancando força, capaz de perfeitamente trazer para fora a força física do ferreiro. É dito que os ferreiros mais incríveis podem continuamente balançar 81 vezes, diretamente fazendo um pedaço de ferro fundido tomar a forma que ele quiser. Mais importante, o método do martelo caótico do vento é a mais poderosa técnica para tirar as impurezas do metal. Eu ainda pensava que ele havia sido perdido há muito tempo atrás. Eu não esperava ver isso hoje em suas mãos.